Fala galera do nosso canal, tudo bom com vocês? Comigo tudo bom? Gente, olha, hoje eu estou aqui na missão de ajudar vocês a planejar uma viagem para Disney, para os Estados Unidos, é isso mesmo. E olha, fui a primeira vez em 2016, foi bem diferente das outras vezes, porque a primeira vez, mesmo que você estude bastante a respeito, você sempre vai aprendendo cada vez mais, né? Todas as vezes que você vai, você aprende mais e mais. Então, eu vou começar a fazer uma viagem mais ou menos mediana ali, mais básica, né? Para vocês terem uma noção de valores. Vou tentar fazer um comparativo com as 3 viagens que eu fui, para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Mas, ó, por favor, rapidão, tá? Já se inscreve, curte, compartilha, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. Vamos lá. Primeiramente, você precisa ter passaporte, né, bebê? Se você não tiver passaporte com o seu visto, não tem como você entrar nos Estados Unidos, né? Para você conhecer a Disney de Orlando, da Califórnia, enfim. É uma das mais visitadas, inclusive, você precisa ter o seu passaporte válido e também o seu visto aprovado. Então, para isso, eu indico você fazer isso com o despachante. O passaporte você até consegue fazer sozinho, tá? Você consegue entrar lá no site da Polícia Federal, né? Vai preenchendo lá o requerimento, tudo, e aí você agenda, vai, pega o seu passaporte, depois ele chega para você, ou você retira ele, tá? O visto eu indico fazer com o despachante, porque tem muitas coisas que talvez sejam importantes você saber. Não tem muito segredo para tirar o visto, não adianta ficar com aquela coisa de, ai meu Deus, preciso isso, preciso aquilo. Eu acho que assim, você tem que responder o que eles perguntam apenas. Muitas vezes eles vão perguntar algumas coisas, mas muitas vezes quase nada. Para mim, quando eu fui tirar o meu, só perguntaram assim: vocês estão indo fazer o quê? A passeio, né? A sua filha estuda em escola pública ou particular? Eu respondi. E quanto tempo a gente ficaria? Só isso, acabou. O visto foi aprovado, graças a Deus, tudo certo. Isso em 2016, tá? Então, passaporte na mão, visto aprovado, check. Então, vamos para a primeira parte. Não faça a besteira como eu fiz em 2016. Eu comprei as passagens antes de ter o meu visto aprovado. Eu já tinha um passaporte, mas eu não tinha o visto ainda. Ou seja, o meu poder de convicção e otimismo foi muito grande. Que bom, deu tudo certo no fim. Então, depois que você estiver com o seu passaporte e visto ok, bora, né? Ver como é que a gente vai fazer. Se a gente vai fechar diretamente com uma agência, se a gente vai fechar por conta. Bom, se você tiver pessoas para te dar várias dicas de como fechar por conta, ok. Mas se você não tiver muita instrução e tiver um pouco de medo e receio, eu indico que você, né, tenha uma agência para te auxiliar, porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui, não existia Airbnb e eu não sabia como que funcionava a questão de hotel, localização, enfim. Então eu tive que, né, fui através de uma agência e aí eles fizeram tudo para mim. Então, assim, eu fechei a passagem para Disney. É que assim, normalmente eu sempre vou em temporada. Temporada assim, final do ano, tá? Vamos começar então pela melhor época de ir para Disney em Orlando. Por todas as pesquisas que eu já fiz com relação à lotação de parque e condições climáticas, abril é a melhor época para você ir. Por quê? Porque eles estão saindo do inverno, começando a primavera, então não está aquele calor absurdo, mas também não está aquele frio absurdo. E os parques, obviamente, são muito mais vazios, porque não é uma temporada alta. Então é uma época boa de se ir também, tá? Fechando, vendo qual que é a melhor época que você vai, claro que você tem que ficar muito atento ao calendário anual, porque cada mês sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Às vezes uma corrida, uma festa diferente. Se você, por exemplo, optar por ir no Halloween, fica atento ao ingresso, porque tem um horário específico, se você não comprou no dia inteiro. Enfim, são coisas que a gente vai vendo ao longo do vídeo, tá? Então vamos lá. Uma passagem para Disney, pelo menos nas vezes que eu fui, gira em torno de 3 mil, mais ou menos, por pessoa, tá? Então, ó, passagens, 3 mil por pessoa, tá? Nós somos em 3 pessoas, então aproximadamente 9 mil reais de passagem, tá? Por que que é bom você fazer isso de uma forma planejada? Porque aí você pode se programar, porque a Disney, gente, não é só você pagar a passagem e fechar o hotel. Eu costumo dizer que viajar para os Estados Unidos, principalmente para a Disney, é uma viagem que se torna um pouco mais, um custo um pouco mais elevado, porque você precisa levar grana. Então, assim, você vai ter custo com a passagem, você vai ter custo com o hotel,
você vai ter custo com o seu seguro viagem, porque você não pode viajar sem, daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Vai ter custo com o carro, porque não dá para ficar sem carro nos Estados Unidos. Vai ter custo com a comida todos os dias. E você tem que ter grana para você comprar as coisas, porque você vai ver tudo, você vai querer comprar. Não tem como você não querer comprar. Por mais que você segure um pouquinho mais, não tem jeito. Uma hora ou outra você vai comprar, então não dá para você passar perrengue. É bom você ir de uma forma tranquila. E eu vou falar também para vocês, de uma forma mediana, quanto que é interessante vocês levarem também, tá? Então vamos lá para eu não me perder aqui. Passagem, fechamos a passagem, ok? Ah, já estamos aqui, pagamos a passagem, tá tudo certo? Então bora ver a estadia? Você vai preferir ficar em hotel? Vai ficar em aparte hotel? Vai ficar numa casa? Gente, dependendo da quantidade de pessoas que vocês forem, tem várias indicações, tá? A primeira vez que eu fui, eu fiquei num hotel, Ramada Gateway, em Kissimmee. É uma cidade que fica coisa de meia hora, assim, de Orlando, porém, ela fica bem perto dos parques também, perto dos outlets, é ótima de ficar, tem um custo melhor, inclusive, que, por exemplo, Celebration, né, que é o auge ali, e... Eu sou uma beleza, vou perder o fio da meada, peraí. Ah, tá, hotel. E aí, a segunda vez, eu fiquei em um aparte hotel, porque estávamos apenas nós três. Então, a gente não quis ficar numa casa, né? Então, a gente ficou num aparte hotel, que é o Celebration Suites, inclusive, que eu super indico. Lá, a galera da recepção, todo mundo fala português. Eu costumo até dizer que tem um lugar lá que você consegue tomar um café da manhã mais brasileiro, com pão na chave, porque tem hora que dá vontade, um café com leite. Então, ele é uma ótima opção também, custo-benefício também maravilhoso. E o bom é que ele tem uma sala, tá? Eu tenho até um vídeo no canal aqui que eu mostrei as compras que eu fiz, que a gente tá nele, tá? Ele tem uma sala, uma cozinha e um quarto, e um banheiro também. Ele acomoda até 6 pessoas, porque ele tem 2 camas de casal no quarto e uma cama de casal na sala, tá? E tem a cozinha. Gente, a cozinha é maravilhosa. Para você que vai para os Estados Unidos, eu super indico ficar ou em uma casa ou em um apart hotel, depende da quantidade de pessoas que você tiver. Por quê? Cara, comida é caro lá, entendeu? Então, de vez em quando, você fazer uma das refeições do seu dia no apartamento, além de ajudar você no custo-benefício, também te alivia um pouco, porque lá é tudo muito rápido, tudo muito fast food, tudo, né? É pão, é massa, é lanche, é isso, é aquilo. Tem os restaurantes brasileiros que você pode comer comida normal, mas assim, se você estiver em casa, vai ser mais tranquilo e mais barato também, tá? Então, por exemplo, lá tem um mercado brasileiro. Ah, pô, tô nos Estados Unidos, vou comer comida brasileira? Vai, bebê, você vai sentir vontade de comer, porque uma hora você vai panzinar de todas aquelas besteiras. Claro, as besteiras são maravilhosas para você ter para beliscar, mas comida mesmo, uma hora você sente falta. Então, a gente, né, no apartamento, a gente sempre tinha ali, né, um arroz, alguma coisa para fazer, uma mistura, uma carne moída, um ovo, enfim, coisas rápidas para você também não perder tempo, mas também comer um pouco mais leve, né? Embora lá eu não me sinto inchada porque a farinha deles é maravilhosa. Então, você pode. Eu comi pão todos os dias no café da manhã e voltei até um pouquinho mais magra, não sei nem como. Então vamos lá. Hotel. Hotel, nós pagamos no Celebration Suites 17 dias, R$ 5.000. Tá vendo? Não é tão caro. Então vamos lá, ó. Hotel, 5.000, tô arredondando, tá? No Celebration Suites. Para 6 pessoas, nós estávamos em 3. Gente, maravilhoso, super atende, ó, perfeito, muito bem localizado. 5 minutos dos outlets, do Outlet Premium, que é um dos principais. 10 minutos do parque da Universal, maravilhoso, tá? Então é isso, ó. Fechei a passagem aqui, R$ 3.000 por pessoa, depois fechei o hotel. Beleza? Beleza. Agora vamos para o carro, né? O carro você tem a opção de pegar de 7 lugares, 8 lugares, aliás, porque lá eles têm aquelas mini caravan, né? Minivan, cabe, né, até mais gente, é maravilhoso. Você vai com mais pessoas, você pode até dividir, inclusive. Lembrando, a habilitação brasileira lá funciona, ok, tá? Claro que você tem que várias regras, tem que estar muito certinho. Gente, lá a faixa escrito pare é para parar, mesmo que não tenha ninguém para atravessar, nenhum carro, nada. Tem que parar por 3 segundos. São regras deles lá. Viu um ônibus escolar parado? Eles lançam até uma placa bem grande de pare, assim, pro lado esquerdo. Tem que parar, mesmo que você esteja na faixa da esquerda. O ônibus está na faixa da direita, você está vindo na faixa da esquerda, tem que parar. Então, assim, regras básicas aí que eu acho que
se você for dirigir lá, é importante que você estude um pouco mais aí, tá? Eu não dirijo lá, nunca dirigi, sempre é o meu marido, mas eu tô sempre ali antenada no que pode ou não fazer, tá bom? Vamos lá. O carro, tô fazendo a conta da penúltima vez que eu fui, tá? Porque essa última foi um pouco diferente, que eu vou contar no próximo vídeo, tá? Então, assim, eu vou contar quanto a gente gastou nessa viagem aqui, que a gente fez em janeiro de 2024, e vou contar quanto a gente gastou na última que nós fizemos. Vocês não têm noção como a gente conseguiu, assim, ó, cortar pela metade e ainda conseguir curtir muito. Então, vamos lá, ó. O carro, nós pagamos também 5 mil reais. 17 dias, gente. 5 mil reais. Foi o valor do carro, tá? Lembrando, só voltando um pouquinho, o passaporte, hoje em dia, se eu não me engano, eu acho que está em torno de 250, 300 e poucos reais, não tenho certeza, cada passaporte. E o visto, eu acho que é 1.000 e pouco também cada um, viu? Mais a taxa do despachante. Mas vale super a pena, tá? Bom, vamos lá. Fechamos a passagem, fechamos o hotel e fechamos o carro. Agora nós precisamos ver o nosso seguro viagem. Por quê? Se por um acaso você precisar ir no hospital, sei lá, só para fazer um exame, qualquer coisinha, se uma ambulância precisar vir te buscar em algum lugar, não sei, gente, é coisa assim absurda. Absurda, sabe? Então, assim, como nós não temos, o nosso convênio, obviamente, não aceita lá, e quem tem ou quem não tem, enfim, faça o seguro saúde. Ele tem vários tipos de cobertura para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, tá? Eu nunca precisei, graças a Deus, mas eu nunca fui sem. Isso é primordial. Deixa eu só ver se meu microfone tá ligado, porque às vezes eu tô 2 horas falando. É primordial, não dá para ir sem. Imagina você estar em outro país, de repente acontecer alguma coisa, você não sabe nem para onde você corre. Então, assim, é terminantemente, não é proibido, mas deveria ser. Coloque isso na sua cabeça. É proibido você viajar para fora do seu país sem um seguro viagem, tá? E é super barato. Em nós 3, eu paguei, na época, nessa que eu fui aqui em 2024, 600 reais os 3. Então, assim, lá, se você for, por exemplo, a um remédio, você vai pagar muito mais do que isso, vai acabar com seus dólares no hospital. Então, não faça isso. E, claro, tomara que não precise usar. 600 reais, seguro viagem. Agora, vamos para uma das partes que mais pesa no bolso. Os parques! Gente, os parques. Kelly, por onde que eu começo? Qual parque que você acha interessante eu fazer primeiro? Eu não sei por onde que eu vou. Qual que eu não posso deixar de fazer? Enfim, gente, eu ainda estou também caminhando nessa, tá bom? É a 3ª vez que eu fui, mas ainda tem parques que eu não fiz. Então eu vou vou dizer para vocês o que eu fiz, que eu achei que deu certo para mim, tá? Ó, entendam, existem 3 complexos de parques. Vamos lá. O complexo do SeaWorld, onde você aqui vai ter o SeaWorld, que é o das baleias, o Busch Garden, que é o das montanhas russas, e o Aquática, que é um parque aquático que tem desse grupo. Universal, aqui você terá o parque Universal Studios, Universal Island e agora o novo parque que chama o Epic, que inclusive eu não fui, porque agora quando lançou, quando eu fui para lá não tinha lançado ainda. Então, e também tem o Vulcano Bay, que é um parque aquático novo da Universal, certo? Disney! A Disney tem 4 parques. Então é o Magic Kingdom, que é do Castelo das Princesas, o Animal Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios. Cada um tem um tema. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui no Universal, o que eu vou encontrar no Universal Studios? Toda a parte de filmes, filmes da Múmia, dos Simpsons, assim, mais a parte de filmes, como eu posso dizer assim, mais juvenil para cima, ali, adulto. Island, vou encontrar Simulador do Homem-Aranha, Harry Potter, Shrek, enfim, gente, tô dando uma prévia, mas é muito mais do que isso, tá? Tudo muito mágico, muito perfeito. Eu, particularmente, sou suspeita porque eu sou apaixonada por aquele lugar. Disney, Magic Kingdom, eu confesso que ele é um parque muito mágico, muito maravilhoso, a gente sempre quer ir, nunca dá para deixar de ir, mas ele é um parque mais infantilizado, então assim, ele não tem tantas atrações radicais. Eu acho que uma das atrações mais radicais é a Tron,
que é uma moto maravilhosa, gente, eu amei demais aquele brinquedo. E aí tem outros, né? Tem o Montanha-Russa de 7 Anões, tem várias dicas que a gente vai, né, passando para vocês ao longo do tempo. Por exemplo, ó, a primeira vez que eu fui, eu descobri que lá na ponta do Magic Kingdom tem um restaurante que chama Bjorgest. Bjorgest é o Castelo da Fera, o restaurante no Castelo da Fera, que você tem que fazer reserva para você conseguir jantar ou almoçar nesse restaurante, tá? Inclusive a reserva é feita através do aplicativo da Disney, My Disney Experience. Do lado do Bjorgest, você olha pro castelo, cara, quem assistiu, quem curte mesmo, vê, você fala, meu Deus, é igual, cara. Que é isso? É igual. Você olha, e aí você entra. E aí, essa vez que eu fui, eu consegui ver a fera, quase desmaiei. Você entra, tem a ala oeste, que é onde fica a flor da fera, que ninguém pode encostar até que ele vire príncipe de novo. Tem a parte que tem a neve lá fora, que é muito real. Eu juro, assim, você olha, você acha que eu estou no filme. Eu estou no filme. É essa sensação que você tem na Disney o tempo todo, tá? Independente do parque que você for, você tem a sensação de que você não está na Terra. Você está em outro planeta, você está vivendo um sonho, uma magia. E não é Disney só princesa, não. É tudo muito perfeito, é tudo muito, muito bem feito, é uma estrutura muito bem feita. É tudo feito com muito, sabe? Ai, sei lá, não sei dizer. É feito, os caras são... E, enfim. Então, para vocês entenderem, são esses três complexos, tá? Universal, Disney e SeaWorld. Vamos lá, o SeaWorld é um dos parques mais baratos que tem, tá? O grupo SeaWorld aqui. Então, se você quer ver o show das baleias, dos golfinhos e tal, inclusive, gente, ó, só um adendo aqui a esse show das baleias, Shamu, né? Depois de toda a polêmica que deu por conta, né, dos cuidados com as baleias e tal. Então, as que estão lá são as que já nasceram lá, né? Então, se elas forem para o habitat natural delas, elas não vão sobreviver, mas depois que elas não, né, forem embora a partir daqui, eles não terão baleias novas, eles realmente não estão mais fazendo isso, né? Graças a Deus, enfim. Mas é um show inesquecível de se ver, é incrível como elas são inteligentes. E agora eles estão investindo bastante em montanha-russa. Então, assim, o grupo SeaWorld, ele tem essa característica, sabe? De ter o forte ali com montanha-russa. Então, tanto a montanha-russa do Busch Garden, né? Que tem as melhores, as mais radicais, também, quanto as montanhas-russas do SeaWorld, vale super a pena você conferir, tá? Deixa eu ver se eu lembro, mas eu acho que o SeaWorld estava em torno de 400 e poucos reais por pessoa. Busch Garden é a mesma coisa. E só que eles têm um combo. Eu esqueci de falar do Discovery Cove. Gente, o Discovery Cove é o parque mais incrível que existe. Lá você consegue tirar foto com os golfinhos. Você e o golfinho dentro da piscina, a coisa mais incrível do mundo. Só que esse parque, só o Discovery Cove é R$ 1.200 por pessoa. Só que às vezes existe uma promoção de R$ 1.000 os 4 parques por pessoa. SeaWorld, Busch Garden, Aquática e Discovery Cove. Aí, bebê, você estourou. Pensa. Só que é difícil, tá? Mas geralmente eles sempre fazem uns combos assim. Busch Garden com o SeaWorld R$ 800. 2 parques. Então você consegue ver que aqui no grupo SeaWorld, se você for neles, comece por eles. Não comece pelo Magic Kingdom, depois vá para eles. Comece por eles, porque aí você vai subindo as expectativas. Porque o SeaWorld, ele é uma coisa mais tranquila, mais assim, não tão temática quanto os outros. Então, se você começar pelo top e for nele depois, acho que você vai sentir um pouco de diferença. Então, vá fazer SeaWorld primeiro, se você quiser. Depois, enfim, você pode até colocar o Busch Garden no meio de um deles lá, mas comece pelo SeaWorld. E aí, a gente sempre fala muito isso, eu escuto muito falar, para intercalar, né? Você fazer um dia de parque e um dia de descanso, um dia de parque e um dia de descanso. Claro que tem parques que fecham mais cedo, por exemplo, o SeaWorld fecha mais cedo, o Busch Garden fecha mais cedo, coisa de 5 horas da tarde. Então, você vai ter o final da tarde livre, dá para você programar uma outra coisa, um jogo da NBA, sei lá, futebol americano, dependendo do que você gosta, né? É bom, compras, enfim, um restaurante temático, tem muita coisa para indicar para vocês, galera. Mas vamos lá. Então vai, SeaWorld e Busch. Vamos supor que você vai nesses dois, 400 cada um. Dá R$ 800 mais ou menos o grupo aí. Gente, eu tô dando uma prévia do que já aconteceu comigo, tá? Pode ser que dependendo da data que vocês vão, tenha alguma diferença de valor, tá? Vamos lá, então. Agora nós vamos diversificar entre Universal e Disney, tá? Gente, eu sempre começo assim, ó. Vamos supor, eu fiz SeaWorld, depois eu vou num parque da Universal, em um parque da Universal.
Você pode fazer os 2 parques no mesmo dia, você tem a opção de comprar Park to Park, tá? Da Universal, que aí o que você faz? Você entra independente de onde você entrar. Um tá aqui, outro tá aqui, tá? O Universal Island tá aqui, o Universal Studios tá aqui. Vamos supor que você entra pelo Island, faz todos os brinquedos, você pode pegar um trem do Harry Potter, sai no outro parque, e aí você aproveita o outro parque também o dia todo. Eu acho que vale a pena, porque um dia inteiro, cada parque, eu acho que é bastante. Claro, dependendo da época que você for, né? Se você tiver muita fila, enfim, é bom você aproveitar um dia de cada parque. Mas se não, acho que um dia só dá para você fazer os 2 parques tranquilamente, tá? Até porque essa experiência de você pegar o trem e sair no outro parque é muito legal. Da primeira vez eu não fiz, mas na segunda eu fiz. E aí, vamos supor, aí beleza. Aí eu fui no CIA e fui no Parque da Universal. Agora vamos começar pelos da Disney. Se eu pudesse indicar uma ordem para vocês, eu diria Epcot. O Epcot é o único parque da Disney que eu não fui ainda, tá? Acho que de todas as vezes que a gente vai, a gente quer tanto fazer as coisas que a gente ama que a gente acaba deixando ele para depois. Porque dizem que é um parque que ele não tem tantas atrações, ele é mais aqueles pavilhões dos países para você experimentar as comidas, você vê como fala, as culturas, mas tem uma das montanhas-russas mais legais que dizem, que é os Guardiões da Galáxia. Próxima vez que eu for para lá, se Deus quiser, eu quero ir no Epcot. Eu passei por cima dele em um passeio que eu fiz grátis, que inclusive tem um vídeo aqui também falando como é que eu faço esse passeio grátis o dia inteiro na Disney. E é isso. Então eu começaria pelo Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Magic Kingdom, tá? No Epcot, acho que tem o Ratatouille, né? Como eu não fui, eu não consigo falar com vocês, para vocês com precisão. Mas o Animal Kingdom é onde você encontra toda a parte de animais, né? Da Disney, Rei Leão e tudo mais. Tem show do Rei Leão, tem a árvore maravilhosa, tem safari, tem vários brinquedos, tem o Avatar. Gente, o simulador do Avatar é o simulador mais incrível que eu já fui na vida. Não adianta, se eu ficar falando aqui, eu vou parecer que eu sou doida, mas eu sou mesmo, sou apaixonada por aquele lugar, não adianta. Vou falar 25 mil vezes. Hollywood Studios, onde tem Toy Story, tem a Torre do Horror que você desce lá no elevador. Claro, você tem que procurar o Mickey para você tirar foto, tem um mapa lá onde diz os pontos que o Mickey está para você procurar ele, para tirar foto das princesas também, enfim. E o Magic Kingdom, aliás, Hollywood Studios, um dos melhores shows de encerramento que eu já vi na vida, o Fantasmic. Gente, é maravilhoso. Não saia do Hollywood Studios sem ver esse show de encerramento. Eu acho até mais bonito do que o show de encerramento do Magic Kingdom, que são os fogos, né, tão famosos. E aí, finalizando no Magic Kingdom, que é o dia inteiro, é um dos parques mais cansativos, porque você pega o carro, você vai até o estacionamento, do estacionamento você pega um trenzinho para você ir para pegar o próximo transporte. Anotem aonde vocês deixaram o carro de vocês. Sempre tiro foto, inclusive no Magic Kingdom, porque olha o que eu fiz. Nós deixamos o nosso carro na ala do Peter Pan. Eu só lembro disso, que era o Peter Pan. E quando nós estávamos indo embora, na hora de pegar o carrinho, a gente pegou o carrinho errado, a gente pegou o carrinho dos vilões. A gente foi parar em outro lugar super longe, a gente teve que andar muito assim. Então, anote exatamente onde você deixou o carro. Por quê? Você vai deixar o carro, vai pegar um trenzinho, assim, um carro que é um trenzinho. Ele vai levar você até as 2 opções que você tem para escolher. Ou você vai de monorail, que é como se fosse um trem, que passa pelos hotéis da Disney e você chega no Magic Kingdom, ou você vai escolher a opção de ferry boat, que é um barcão que vai pela água. E é ali que você vai conseguir ver o castelo só. Antes de você chegar ali, naquele momento, você não vê o castelo ainda. Aquele castelo, eu lembro que eu ficava olhando, meu Deus, cadê o castelo? Cadê o castelo? Cadê o castelo? Só quando eu cheguei lá, porque é uma ilha, né? Então, só quando eu cheguei ali que eu falei, esse castelo apareceu, meu Deus. Então, você pega o monorail ou ferry boat e vai até o parque, tá? Vamos lá, valores. Eu sei que eles têm um pacote para 4 parques, 4 dias de parque, 6 dias de parque, enfim. Mas, pela minha base, é aproximadamente de 1.100 a 1.200 reais por pessoa, tá? Por parque. Então, assim, dependendo da quantidade de parques que você fizer, fica um pouco salgado. Então, por isso que todas as vezes que eu vou, eu dou uma equilibrada, porque se deixar, você gasta 20 mil só de parque. Então, assim, para mim, uma das coisas mais caras dos Estados Unidos, principalmente Orlando, são parques e comida. Comida, gente.
Parece que não, mas é caro. Claro, você comprar no Walmart, você comprar no Costco, você comprar em outros restaurantes ou em outros mercados e fazer em casa, isso vai facilitar a sua vida. Principalmente café da manhã. Porque se você achar que vai ficar no hotel para tomar café da manhã, você vai comer ovo e bacon todo dia. E a gente não está acostumado com isso. Com ovo ainda vai, né? Mas não tem pãozinho e tal. Então, assim, você fazer em casa vai ajudar você a não, né, fazer, comer mais do que deve e também vai ajudar você a economizar. Então, pelo menos uma das suas refeições aí por dia tenta fazer dentro do quarto, tá? Por exemplo, fizemos o seu Word e vamos ter a noite livre. Vai no Hard Rock, lá no Birdwalk. Birdwalk? Birdwalk? É Birdwalk. Hoje hoje, sei lá, um dia livre, então almoça em algum lugar legal. Gente, tem muitos restaurantes legais temáticos. Tem o Run Forest, que solta fogo no Disney Springs, que você pode entrar lá, que é um monte de loja que tem da Disney. Tem o T-Rex, é muito legal, porque é muito temático, muito mágico, então vale super a pena. Existem vários restaurantes para você conhecer lá, tá? E aí, eu tava falando que uma das coisas mais caras é o parque, né, e tal, então beleza. Então aqui você depende de qual parque você vai fazer, você vai ter mais ou menos a conta, tá? Então, eu vou contar para vocês quanto que eu gastei na minha penúltima viagem para os Estados Unidos. Dessa vez, como eu fui da primeira vez, cara, gente, a primeira vez eu levei $1.200. Tipo, é muito pouco para ficar 8 dias. É pouco para quem quer comprar, passear, comer. Ainda bem que meu marido levou mais, mas eu, para mim, levei $1.200. O que aconteceu? Gastei 600 no primeiro dia, porque você chega, você se deslumbra, você fica alucinado. Então, uma dica é, vá devagar. Não comece pelos outlets grandes. Não comece pelo Outlet Premium, Vineland, Clearance, não comece. Vai primeiro nas lojas de departamento. Ross, Marshall, TJ Maxx, agora eu não vou lembrar o nome de todas, mas essas lojas que assim, tem um pouco de tudo, e aí você vai vendo o que você prefere. A Ross é um pouco mais desorganizada, mas tem bastante coisa. A Marshall é mais ou menos parecida com a Ross, mas é um pouco mais organizada. A Burlington, é tudo isso que eu falei, um pouco mais organizada. Então, eu começaria por essas de departamento, entendeu? Aí depois você vai nos outlets, porque os outlets você vai encontrar o quê? As lojas maiores, marcas maiores. Por exemplo, eu estava procurando muito um tênis Jordan, que eu no outlet eu achava por $250. Eu fui numa loja no shopping Florida Mall, eu achei pela metade do preço. Então, ande, pesquise. Claro, também, se você achar uma coisa muito, muito, muito legal, com preço muito legal, não deixa para depois não, senão depois você não vai achar mais a mesma coisa, tá? Então, assim, comece de baixo para cima sempre, tanto dos parques quanto dos outlets, tá? Eu já consegui falar para vocês aqui como começar com relação aos parques, também como começar com relação aos outlets. E, claro, o Walmart, a primeira parada sempre, né? Onde você vai comprar tudo que você precisa para deixar lá no seu apartamento, na sua casa, no seu hotel, enfim. Como eu falei, cara, compre coisa de café da manhã, compre pão, vá no Walmart quantas vezes tiver que ir, que isso vai ajudar você muito a não ficar, sabe, sei lá. Acho que se você comer muito lá, chega uma hora que você realmente fica se sentindo muito pesado. E aí, vamos lá. Ó, a penúltima vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui citando para vocês aqui o que eu gastei. Como eu falei, a primeira vez eu levei $1.200, gastei praticamente tudo no segundo dia. E essa vez eu falei, gente, eu não quero mais passar esse perrengue, então assim, eu quero me programar. Eu me programei durante um ano para ir para essa viagem, tá? E aí nós fizemos o quê? Fomos de classe normal, econômica, e voltamos de classe executiva, que inclusive foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, gente. Porque você volta triste, você não quer voltar, é tudo tão mágico. Pensa, você acorda e dorme comendo, comprando e se divertindo. Quem não quer isso sempre? Claro, não é todos os dias da vida que dá para ser assim. Mas aí você tá num lugar que você vê que é totalmente diferente do seu país, as coisas funcionam. E aí você começa a se perguntar por que pra gente não funciona assim? Se fosse um terço, a gente já estava feliz. Sabe assim? Por que tudo é tão perfeito? Eu queria um pouquinho disso também. Não é que eu quero morar aqui, mas por que não? Um pouquinho só, sabe? Desse cuidado com a gente, assim. Mas enfim. E aí, né, dessa vez aí eu me programei, a gente voltou, né, de classe executiva. A gente não precisa ser rico para andar de classe executiva, você basta se programar. Você não precisa ser rico para você ir para Disney, basta você ter uma boa programação, né, que você consegue fazer tudo isso. Então,
dessa vez que a gente foi, dessa última vez que a gente foi, voltando de classe executiva, carro, casa, e com o dinheiro que a gente levou, pasme, a gente gastou perto de 80 mil reais. É muita coisa para uma viagem. É muita coisa, mas nós ficamos 17 dias, fizemos tudo que tivemos vontade, fomos no jogo da NBA, a gente ia passear no Disney Springs sempre, comia nos restaurantes, mesmo comendo em casa, compramos demais. Acho que a gente, quando você volta de classe executiva, você tem direito, acho que 2 malas de 32 quilos cada um. Então, assim, meu, a gente trouxe muita coisa. Claro, tem que ter aquele cuidado e tal, de tirar as etiquetas, né, para demonstrar que é seu mesmo, que você usou, mas graças a Deus nunca tivemos problema de separado. E aí, a gente, com o dinheiro que a gente levou, então no total deu tudo isso. Mas tudo isso não é de uma vez, né? Como eu falei para vocês, eu fechei a passagem, depois eu fechei o carro, depois eu fechei o seguro viagem, foi tranquilo, depois eu fechei o hotel, depois eu fechei os parques. E aí nessa, enquanto você está fechando tudo e pagando tudo, juntando, 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 juntando. Então, assim, por isso que eu falo, não é só a grana. Cancún, com 20 mil reais, você vai para Cancún, fica no resort all inclusive lá, 8 dias. Para Disney, não tem como você fazer isso. Por quê? Porque você precisa de dinheiro para usar lá. Você usa muito dinheiro assim todos os dias, né? Mesmo economizando, mesmo você levando lanche para o parque, não comendo nos parques ou comendo, enfim. Você precisa de dinheiro o tempo todo. Você vai no Walmart, você faz uma comprinha. Ai, gente, olha isso! Meu Deus! Sei lá, US$ 100. Pô, R$ 600. Então tem horas que você precisa converter para não morrer. A gente foi no restaurante brasileiro lá, self-service, tipo, coisa que aqui seria, sei lá, R$ 100. Nós três. A gente pagou R$ 600 lá, dessa vez que a gente foi a última. Então, tem horas que você realmente tem que dar uma convertida, porque, por exemplo, ai, esse rímel. Nossa, gente, US$ 10. Ah, parece R$ 10, mas não, é 60. Quanto você pagaria aqui? Ah, você tem? Ah, então não vale a pena. Então, assim, tem que dar umas convertidas de vez em quando, mas tem muita coisa que vale a pena. Muita coisa mesmo. Eu não gosto muito das roupas de lá, acho que não tem muito meu perfil, mas eu gosto muito de comprar coisa de casa, gosto de comprar tênis, bolsa, óculos, relógio, cremes, shampoo. Dessa vez eu trouxe shampoo para usar para 2 anos aqui. Porque aqui, por exemplo, um shampoo eu pago 120 por mês. Eu comprei um por 120 de 2 litros, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Mas é isso, gente. Quis mostrar para vocês mais ou menos aí uma ordem, né, cronológica de como fechar uma viagem para Disney, de onde você começar. Claro que tem muitas outras dicas que você pode fazer nos parques, dicas que você pode fazer de passeio. Não deixe de visitar o hotel da Disney, que você pode visitar qualquer hotel da Disney, do complexo Disney, pegando o ônibus no Disney Springs, totalmente de graça, andar no teleférico da Disney de graça, você pode andar no barco da Disney de graça. Tipo, isso é um transporte que eles usam para os hóspedes deles, e vocês podem visitar o hotel, entendeu? Então, não deixe de fazer, porque é incrível, é mágico. É um passeio que aqui você não encontra nem para você de graça, assim, para passear. Ah, vamos curtir um lugar legal um dia? Gente, lá eu andei de teleférico, eu vi as pequenas sereias gigantes na minha frente, todos os personagens ali do Nemo. Eu andei de barco um dia inteiro, um passeio incrível, mágico. A gente fez piquenique na beira do lago, maravilhoso. Inclusive, falando em lago, existem mais de milhões de crocodilos em todos os lagos da Flórida, porque ali era um mangue, né? Ali a cidade é construída literalmente no mangue. Você vai ver que a cidade é plana, não existe subida, não existe nada, é tudo plano, direita, esquerda e reto, tá? Esqueci de falar que, inclusive, essa última viagem que eu falei para vocês, quanto eu gastei aqui agora, gente, desculpa, viu? Eu não gosto de falar preço das coisas nesse nível, porque eu acho que cada um sabe de quanto vai gastar, é muito particular isso, né? Mas eu quis falar porque as pessoas me perguntam muito, elas têm muita dúvida de quanto gastar, mas no próximo vídeo eu vou falar quanto que eu gastei na última, tá? Então você assiste o próximo. A gente foi para Miami, a gente veio por Miami, então assim, descer por Miami é mais barato do que descer em Orlando, só que a gente foi embora por Orlando, tá? E aí a gente ficou 3 dias em Miami. Cara, pensa num lugar caro, maravilhoso, perfeito, lindo. A gente fez passeio de barco anfíbio, um barco que anda pela cidade toda, depois ele entra na água, ele sai da água, entra maravilhoso.
mas é um lugar bem carinho, o estacionamento é muito caro, não tem como você estacionar na rua, só tem aquele zona azul para eles que moram lá, a gente não tem aplicativo, estacionamento tipo coisa de $30 por dia, hospedagem também, mas vale muito a pena, pelo menos uns 3 dias lá. A gente ficou 17 dias, eu fiquei 3 dias em Miami e depois eu fui para Orlando, e aí ficamos mais um tempinho lá em Orlando, tá? Passeando e curtindo muito, 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 muito. Então é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, ó, no meu Instagram. Me segue no Insta lá, tá bom? Que eu tô sempre lá aparecendo para mostrar sempre uma novidade para vocês no meu dia a dia. Se tiver alguma dúvida, me chama, me manda. Eu tenho indicações de onde vocês podem alugar carro. Inclusive, vocês podem alugar carro aqui, ó, com a Snapcar, que já é a terceira vez que a gente aluga o carro com eles. Maravilhoso, um atendimento excelente. O Celebration Suites, o hotel que a gente ficou também. Real Seguros, é onde a gente fecha os nossos seguros, também de seguro viagem. E passagem, é claro, gente, o Rodolfo da Prioridade Passagens. Eu não posso deixar de falar dele, porque pensa numa pessoa que me carrega no colo, praticamente. Cara, o cara faz tudo. Ele tem toda a paciência do mundo. Ele pesquisa 300 mil vezes para mim. Toda hora eu encho o saco dele com alguma coisa. E ele pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ele faz o check-in para mim. Ele escolhe o assento. Ele buscou as minhas, perdão, as minhas passagens executivas. Ele trouxe um preço maravilhoso. Ele é sensacional. Segue ele no Instagram. Quando você precisar de passagem, chama ele, porque o cara é fera. Combinado? Seguinte, próximo vídeo eu vou contar quanto que a gente gastou na última viagem para Disney, o que a gente fez para diminuir o valor, tá? Porque realmente dessa última que a gente lavou a égua, foi ótimo, a gente se programou para isso, mas eu acho que se a gente enxugar um pouquinho, dá para fazer mais vezes. E essa é a minha tese de vida. Eu prefiro economizar um pouco nas viagens. Ah, fui ali, sei lá, num hotel assim, assim, assado. De vez em quando eu vou fazer uma refeição aqui, não vou comer todo dia fora, não vou. Essa é a minha forma de economizar para quê? Para eu poder viajar cada vez mais. Eu prefiro viajar mais do que ficar, sabe, tipo, ai, vou num resort, ficar 10 dias, pagar um absurdo e tal. Claro, cada um, se você gosta, ótimo. É que eu não consigo ficar no mesmo lugar no mesmo tempo. Tipo, 8 dias no mesmo lugar, gente, principalmente com piscina. Para mim, se eu estiver aqui, eu estiver na lua e eu não sair do lugar, não vai mudar em nada. Concorda? Eu gosto de conhecer, eu gosto de passear, enfim. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, tá bom? Por favor, se inscreve. Eu tô vendo que a galera tá se inscrevendo, né? Muito obrigada, gente. Me segue no Instagram. Curte esse vídeo, compartilha com quem você conhece aí que vai viajar para Disney. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Nós vamos fazer mais um vídeo falando para vocês como que a gente conseguiu, né, viajar com a metade do preço na próxima viagem para Disney. Se tiver alguma dúvida, é isso, galera. Tô aqui. Obrigada por todos vocês estarem sempre comigo. Um beijo, até a próxima aí. Tchau!